O ego é como uma sombra que nos segue por toda parte, obscurecendo nossa verdadeira essência. Eu sou Amanda Soares e este é o Sabercast. Por aqui eu compartilho insights sobre sabedoria de vida e espiritualidade, dicas práticas para impulsionar o seu desenvolvimento pessoal. Bora para um novo episódio? Você já parou para pensar ou de repente você conhece alguém que vive esbarrando em obstáculos que impedem o seu crescimento pessoal e até mesmo de ter relações saudáveis por conta do orgulho e do ego? Imagina como seria viver sem a influência deste ser humaninho aí que tem vida própria e que domina muitas vezes a gente, sendo aquela voz interna que vai nos impulsionar a querer sempre estar certos ou ser as melhores pessoas do mundo, né? Melhores do que os outros. Pois é sobre este assunto que eu quero falar com você nesse episódio de hoje do nosso Sabercast, para a gente, de fato, discutir a importância de nós dominarmos o nosso ego. Ele não pode ser maior do que nós, por mais que ele seja como uma sombra, né, que nos segue por toda parte, trazendo aí essa escuridão acerca de nós conseguirmos enxergar a nossa verdadeira essência. Nós precisamos aprender a dominar este ego. Ele não pode ser o fator determinante das nossas vidas. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso Sabercast. Vamos trazer aqui essa palavra de sabedoria de hoje falando sobre ego. E sim, o ego pode se manifestar de muitas formas na nossa vida, seja através do orgulho excessivo, através da vaidade, a sensação de autoimportância. Essas características elas podem nos impedir de sermos autênticas e de nos conectarmos verdadeiramente umas com as outras, né? É isso que vai trazer aquela dose ali que, se estiver fora do contexto ali, fora da proporção correta, ela vai ser uma verdadeira inimiga nas nossas vidas. Então, o orgulho, sim, como uma forma mais fácil aí de nós entendermos o ego, é uma questão que vai nos distanciar da humildade necessária para termos relacionamentos saudáveis e também um crescimento espiritual e emocional. Por isso, é necessário nós refletirmos sobre a fragilidade do ego diante das nossas questões e principalmente diante daquele que realmente é o que deve se sobressair na nossa vida, que é o direcionamento de Deus para nós. Porque sim, muitas vezes nós estamos tão altivos, nós estamos tão cheias da razão, né? Tão donas de si, né? Das suas concepções, das suas crenças, dos seus valores, que a gente acaba menosprezando as palavras que muitas vezes sim são de sabedoria, que vêm das outras pessoas e que também vêm de Deus para a nossa vida. A gente acaba se apoiando em cima deste sentimento, desta sensação que a gente acha que nós estamos aí por cima de algo sólido, mas muitas vezes nós sabemos que no fundo, isso é apenas uma armadura que nós criamos para nos defender de alguma coisa. E aí a pergunta que eu faço é: do que você se defende quando você deixa com que o seu ego e o seu orgulho fale mais alto, mediante situações, mediante relações, mediante feedbacks, mediante coisas que acontecem que de repente não saem da forma que você gostaria? Porque quando nós resistimos a algo, deixando aí com que o ego venha falar, nós estamos, na verdade, querendo nos proteger sobre algo que nós não queremos deixar ser exposto ou nos tornar frágeis mediante aquela situação. E aí a pergunta que realmente deve ficar é: de que está adiantando tudo isso? Muitas vezes pessoas elas não conseguem se desenvolver na sua vida, muitas vezes elas ficam limitadas
em meio a oportunidades, muitas vezes elas acabam sendo isoladas de um grupo ou de determinado convívio, porque elas não conseguem dominar o seu ego. Elas não conseguem realmente administrar esses sentimentos e essas necessidades que vêm através do ego. E até existe um livro que tem como título O Ego é o Seu Inimigo, porque muitas vezes a gente vai se apegando a essas questões e que, como eu disse, vão formando essa armadura dentro de nós que nos blinda de qualquer coisa que venha para nos alcançar, mas nós enxergamos como um contra-ataque, que nós acabamos impedindo de viver coisas diferentes e de nos permitir ouvir coisas que nós poderíamos aceitar ou não, mas que nós ao menos permitiríamos estar vivendo. E de que adianta tudo isso? De que adianta nós não vivermos o extraordinário por estarmos deixando o nosso ego nos dominar, por estar deixando com que aquilo que nós julgamos como verdade absoluta ser de fato a verdade, que nem sempre é tão verdade assim. Nós nunca vamos poder melhorar como pessoas se nós não deixarmos ser afetadas nas nossas fragilidades. E a gente não deixa com que as nossas fragilidades sejam expostas, como eu disse aqui, porque uma muralha, uma armadura foi criada e ela tem um nome que se chama ego. Ela tem um nome que se chama orgulho. Ela tem um nome que, dependendo aí da grossura dela, né, do tanto de recursos que ela tem ali, de armas para se proteger, pode virar uma arrogância, uma prepotência. Então, é necessário identificarmos quais são os sinais que nós mesmas estamos dando para entender que o ego ele já está dominando as nossas vidas. E o ego ele pode ser identificado através da observação dos nossos pensamentos. O que eu tenho pensado sobre mim e sobre os outros? O que eu tenho pensado dos outros em relação a mim? Quais são os sentimentos que eu tenho deixado ser aqueles que vão determinar as minhas atitudes, que vão direcionar as minhas ações? Será que são sentimentos que muitas vezes só olham apenas para mim e ignoram os outros, o contexto e as ocasiões? Quais são esses sentimentos? Esses sentimentos estão querendo justificar quais sentimentos que eu já senti no meu passado? Quais comportamentos eu tenho tido quando eu estou em situações aonde, de alguma forma, eu sinto que eu preciso me armar dentro dessa armadura? Eu já gero bloqueios, eu já gero barreiras, eu já me coloco ali como uma mulher ali, uma pessoa que gera essa, opa, peraí, não vou me aproximar tanto porque ela não me dá essa permissão de me achegar. Será que isso realmente está me fazendo bem? Ou, como eu disse, são armaduras que nós vestimos com o passar dos anos para nos proteger de algo que nós não queremos demonstrar que nós somos? O ego ele pode ser percebido como uma voz interior, aquele famoso pensamento sabotador que nos induz a tomar decisões, a analisar situações e resolver problemas de uma forma talvez impulsiva, de uma forma talvez tão determinante que deixa a outra pessoa sem opções de opinar sequer, porque ela vê que realmente não tem como articular uma conversa conosco. São N as formas com que o ego ele pode estar sendo manifestado e nós podemos identificá-lo nas nossas vidas. As consequências de deixar o ego dominar as nossas ações e relacionamentos pode causar ali o distanciamento, pode gerar frustrações por ver que nem tudo vai sempre ser da forma que a gente quer, afinal o mundo não gira ao nosso redor.
E talvez aprender a entender isso, depois de conviver tanto tempo desta forma, seja um tanto difícil, mas nós precisamos entender que essa busca constante de aprovação, de não dar o braço a torcer e por aí vai, não é algo que vai aproximar as pessoas de nós. Não vai ser algo que vai fazer com que as pessoas sejam sinceras conosco na maior parte do tempo, porque vai gerar um bloqueio, vai gerar um distanciamento. Ao compreendermos melhor o papel do ego em nossas vidas, nós vamos começar a cultivar uma maior consciência de nós mesmas e dos outros. Nós vamos começar a nos permitir viver coisas que Deus tem preparado para nós e que muitas vezes nós não estamos deixando isto acontecer por conta de todas essas barreiras que nós colocamos, de querer insistir em achar que nós somos autossuficientes e que podemos fazer tudo de forma sozinha, quando na verdade Deus está colocando pessoas para nos ajudar do nosso lado. Mas muitas vezes a gente não deixa ser ajudada porque o nosso ego quer mostrar para a gente que a gente não precisa de ninguém e que muitas vezes nem mesmo de Deus a gente precisa. O verdadeiro crescimento, ele vem da humildade e da capacidade de reconhecer as nossas fraquezas. Nós não precisamos estar o tempo todo na posição de pessoas que estão vestidas de uma armadura. Nós precisamos aprender a deixar com que as nossas fragilidades elas sejam expostas para nós aprendermos a lidar com elas e fortalecermos a nossa vida nas nossas fraquezas também. Eu te convido a refletir sobre os seus relacionamentos, mas principalmente sobre o seu relacionamento com o seu ego. Como você pode dominá-lo a cada dia e viver com mais autenticidade e compaixão. Como é que você pode não mais perder oportunidades de viver coisas extraordinárias e relações extraordinárias na sua vida, por não estar deixando o ego se sobressair, mas estar deixando sim com que Deus direcione a sua vida e que você esteja se permitindo ser tratada nas suas fraquezas, para que você não precise viver o tempo inteiro presa dentro de uma armadura, que gera apenas um bloqueio para você não estar vivendo e ouvindo coisas que são necessárias você viver e coisas que são necessárias você ouvir para que você possa evoluir como pessoa. Como eu disse aqui lá no comecinho, o ego é como uma sombra que nos segue por toda parte, obscurecendo a nossa verdadeira essência. O convite de hoje é para você realmente buscar aí no seu interior a sua verdadeira essência, entender que o ego, ele é bom, mas ele precisa ter ali a sua dosagem correta, e quem vai dar este poder dessa dosagem somos nós mesmos. Nós não podemos nos deixar enganar por este grande inimigo que já anda lado a lado conosco, chamado ego. Que você faça aqui essa reflexão, essa análise, e que se você ver que há algo que precisa ser quebrado em você, que você se permita ser quebrada para que algo novo seja refeito neste lugar e que isso venha te trazer novas oportunidades de você viver coisas extraordinárias na sua vida. Eu encerro aqui esse episódio deixando para você esse lembrete de que toda segunda-feira tem episódio novo. Às vezes a gente pega aqui assuntos um pouco polêmicos e pesados, mas não deixe de estar acompanhando o nosso Sabercast. Toda segunda-feira tem episódio novo, é o dia oficial do Hoje Eu Começo. Você pode ouvir aqui no Spotify ou também no YouTube, mas não deixe de estar ouvindo, não deixe de estar aí interagindo. Se você tiver questões ou perguntas ou compartilhamentos sobre os assuntos que é tratado aqui nos episódios, você pode ir lá no meu Instagram, @amandasoares.8, estar compartilhando aí os seus pensamentos comigo, que vai ser um grande prazer também estar conhecendo você e ouvindo as suas histórias. Deixo os meus votos de paz e sabedoria e até o nosso próximo episódio.